As mulheres fluminenses continuam sofrendo ameaças, lesão corporal e estupro. E a maior parte dessa violência acontece dentro de casa. Só nos casos de estupro foram 70,9% no ambiente familiar. Essas são algumas das conclusões da 7ª edição do estudo Dossiê Mulher, elaborado pelo Instituto de Segurança Pública, que analisa os dados de 2011. Para conversar sobre o papel do poder público no combate à violência contra a mulher, o Toda Mulher recebe a deputada Inês Pandeló, Andréia Soares, coordenadora do Núcleo de Pesquisa do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio e organizadora do Dossiê Mulher, e Lúcia Iloísio, promotora de justiça. Deputada, você comentava aqui com a gente que tem um sistema agora de informações no combate à violência contra a mulher, um projeto de lei que já está tramitando aí. Isso, um projeto de minha autoria, porque a informação é elemento essencial para ter políticas públicas, né? Porque à medida que você tem dados, você precisa de política pública para resolver, para solucionar a situação. Isso em todos os casos. E especificamente na questão da violência doméstica contra a mulher, existem várias instituições numa rede trabalhando, mas muitas vezes essas redes, né, um setor, uma instituição, não sabe de fato quais os registros que a outra instituição tem, né? Então a ideia desse projeto é integrar, ter um sistema que possa ter todos os dados para fácil consulta da população em geral ou qualquer instituição que lida com o assunto. Andréia, o Dossiê Mulher apontou aí que a mulher continua sendo violentada dentro de casa. Por quê? Bom, eu acho que esse é um fator mais cultural e social e não é algo específico ou exclusivo da sociedade carioca, fluminense ou do Brasil, né? No país como um todo, esse é um padrão, vamos dizer assim. E o que há de explícito, e cada vez mais, cada vez que a edição se renova, é que há uma mudança de atitude e há um aumento da denúncia desses maus tratos e dessa violência. E aí a gente fica cada vez mais perplexo de ver que é um padrão que não muda, né? Que apesar das campanhas, né? Apesar de todo incentivo à redução, né? desse contexto social e cultural, né? É um padrão que não se alterou nos últimos tempos. A mulher continua sendo a vítima preferencial desse tipo de violência doméstica e apesar das políticas, pouco tem se avançado nessa mudança de paradigma, vamos dizer assim. Promotora Lúcia, está circulando na internet, no YouTube, em vários sites, inclusive de redes de relacionamentos, um vídeo dos maus exemplos, que não se deve dar maus exemplos para as crianças. Aparece o pai fumando, a criança fumando, a mãe brigando, batendo o telefone, a criança também. A mãe brigando com a menor, aí vem a menor e vai brigar com a irmãzinha também. E, inclusive, aparece o pai e o filho batendo na mãe. A criança vendo toda essa violência dentro de casa é um exemplo? É um exemplo, né? E é por isso que é difícil nós conseguirmos reduzir esse alto índice de violência contra a mulher. São comportamentos, né, que já vêm de longa data. Então, a reprodução deles, né, ao longo do desenvolvimento das sociedades no mundo inteiro, é um fenômeno que não é só brasileiro, nem carioca, mas é um fenômeno mundial, não é? Então, isso vem se perpetuando aí e a gente tentando reverter essa situação. No Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, que foi pensada e elaborada até em razão do Brasil ter sido condenado mesmo, né, no caso da Maria da Penha, que sofreu 2 tentativas de homicídio por parte do marido, o processo dela se arrastou por anos, né? Então, é um fruto de uma mobilização, na verdade, mundial, não é, contra a violência, no caso, contra a mulher, né? De combate à violência contra a mulher. A gente sempre fica preocupada, né? A sociedade como um todo preocupa muito com a violência urbana. Eu acho que a violência doméstica contribui muito para a violência urbana. Se a gente acabar, que eu acho que é possível,
acabar com a violência doméstica, nós vamos reduzir em muito a violência urbana. Com certeza, não tem a menor dúvida que as duas formas de violência estão intimamente ligadas, né? Na medida do que aquilo que se vive em casa, muitas vezes também é reproduzido fora de casa, né? No ambiente justamente da esfera pública, né? E aí isso redunda em outras ações. Na verdade, é uma cadeia, né, de atos, de atitudes, comportamentos violentos, né? E isso tudo tem muita origem também no sistema de sociedade, né, com base no patriarcado, em que o domínio, a subjugação da mulher ao chefe da família. Isso vem já desde muito tempo, né? Não é de agora. E até complementando, né, você vê que muitos dos casos que se vê os relatos e até estudos mesmo feitos, vê-se que qual é o padrão desse tipo de violência? Um marido que se aborreceu fora de casa e trouxe esse aborrecimento para dentro de casa, motivado por bebida alcoólica, ou seja, ou o próprio estresse, e acaba violentando a família, né, no sentido geral, né, que a violência não é só contra a mulher, mas também com todos os outros integrantes daquele domicílio, né, daquele convívio familiar. E vê-se que se ele não tem esse tipo de estresse fora, né, não vai reproduzir tal violência dentro de casa. Estão interligados, inclusive, com relação à criança, né, que também reproduz esse convívio violento nas escolas, né, no convívio com outras crianças. Então, é realmente uma rede, né, uma cadeia que se agrava cada vez mais. E às vezes é retribuída essa questão do vício, que eu acho que aumenta a condição, né? Eu acho que só piora. Mas aquela discriminação interna, isso que eu estava pensando também, deputada, aquela discriminação que já existe naturalmente contra a mulher, não é? O vício, a bebida, enfim, as drogas, elas só tornam isso mais evidente, não é? Mas não é o principal motivador. Outro dia eu vi alguém falando assim, pô, bebeu, não rasgou dinheiro, não bateu em ninguém na rua, não chutou nem o cachorro, mas chegou em casa, bateu na mulher. Então, não é só a questão da bebida, mas a bebida, o vício em geral, pode agravar, né? Agrava, com certeza. Tem estudos sobre isso, né? Considerando esses fatores como elementos potencializadores da violência doméstica. E no caso do estupro, geralmente quem estupra a mulher é alguém conhecido ou alguém na rua? Nesse dossiê apontou o dado? Infelizmente, não é a maioria dos casos, mas é um percentual significativo, né, que mostra que a vítima conhecia o seu agressor, né? E aí sim, mais de 50% dos casos, a vítima conhecia o agressor, seja no trabalho, seja de convívio, vizinhos e amigos. E o pior que um bom percentual, 27% mais ou menos, eram pais, padrastos ou algum parente da família. E eles alegam o quê? Estupraram por quê? Essa parte do estudo ele não consegue apreender, porque nós trabalhamos com aquele primeiro relato do registro de ocorrência. Então, outras peças, né, referentes ao depoimento do acusado e tal, nós não trabalhamos. O que nós vemos é que há uma relação também do registro com a petição de medidas protetivas, né? São aquelas vítimas que se sentem tão abaladas e tão ameaçadas que pedem esse tipo de auxílio, né, para que afaste ou tenha uma proteção contra esse agressor, que por estar tão próximo, né, dentro da própria casa, você precisa lançar mão desse tipo de medida. O Estado oferece uma segurança à vítima ou à pessoa que denuncia a violência? Bem, no caso da mulher vítima, né, se houver indícios de que ela efetivamente esteja em risco de vida, se pode pensar num abrigamento dela, né, temporário, até que essa
possibilidade de uma nova agressão ou mesmo essa ameaça cesse, não é? Então se buscam novos caminhos. Em princípio seria um abrigamento, esse abrigamento seria voluntário, né? Ela teria que ter a vontade de ingressar, né? Um abrigo de caráter sigiloso, entendeu? Que visa justamente isso, resguardar a mulher, né? De um possível risco à sua integridade física, psíquica, enfim. Existe um perfil da vítima, da mulher que apanha, da mulher que é estuprada ou da mulher que está sujeita a ser morta pelo marido? Tem algum perfil específico? Existe um perfil geral de idade, né, que vai aí dos 17 anos até 45 anos. É o maior índice. Né, isso, mas, por exemplo, no caso do estupro, salta aos olhos o percentual de vítimas, né, entre 5 anos e 14 anos, né, que assim, foge totalmente a esse padrão, né? Mas se pensar em classe social, né, grau de escolarização, nada disso importa. Atinge a mulheres de todas as camadas sociais, só essas idades aí intermediárias aqui são as mais frequentes, mas... Na Índia está um índice de violência, de estupro contra a mulher, né? Agora aqui, eu penso que houve um aumento, parece 23%, né? Isso. Comparado 2011 com 2012, no índice de estupros, porque agora as pessoas estão registrando mais. Esse era o tipo de crime, né? Mais informadas. A informação é tudo. E consegue ter mais proteção também, porque sabe que tem leis, né? Que tem serviços, que estão abertos a esse registro. Então, o estupro talvez fosse o crime que tinha mais dificuldade de ser registrado. A violência o que se contra chama a mulher de subnotificação, né? Exatamente. E agora a gente está vendo esse registro. Agora, o porquê? Eu acho que tem toda essa coisa da cultura machista, né? Patriarcal. O que se entende por homem, o que se entende por mulher, a reprodução dos estereótipos, não é? A questão do homem ser o dono, né? Da mulher. Isso tudo interfere nesse ciclo que se estabelece, na verdade é isso, né? Muitas vezes nessas relações o que a gente tem é um ciclo da violência, não é? Quer dizer, aquela relação não vai ser sempre ruim, mas ela vai ter os momentos de agressão, os momentos de violência e ela vai ter um momento também de lua de mel. Não é? Então, quando se estabelece esse ciclo, a dificuldade que a mulher encontra para sair dessa situação é muito grande, porque ela está envolvida emocionalmente, sentimentalmente com aquele agressor. E economicamente também. Daí a importância dos serviços de apoio e dos atendimentos especializados, para que essa mulher possa ter a liberdade, não é? De saber que vai ser acolhida, enfim, e possa ter uma melhor forma de se comunicar. Ok. Não é? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Toda Mulher.